Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu ao amor de Cristo. Estamos aqui celebrando a missa de 7º dia de Alfredo Cantelli. Gostaria de começar com uma carta que recebemos do prelado do Opus Dei, há uns dias atrás. Que Jesus me guarde aos meus filhos do Brasil. Ao receber a notícia do falecimento do Alfredo, me uni aos sufrágios que estareis oferecendo pela sua alma. Alfredo foi um homem bom que dedicou toda a sua vida a fazer a obra no Brasil, pondo todos os seus talentos a serviço desta missão. São muitas as pessoas que conheceram Alfredo e que aprenderam o espírito de casa desse filho do nosso Padre. Dentro de poucos dias, iria celebrar o 60º aniversário da sua chegada a essas terras. Comove comprovar a eficácia de uma vida de entrega fiel e generosa. Agora, junto a tantos que nos precederam, nos ajudará mais, se cabe, do que fazia na terra. Pedi-lhe que interceda para que sejam numerosas as vocações de numerários, adscritos e supernumerários no Brasil. Vos agradeço quão bem o cuidastes e atendestes ao longo da sua doença, especialmente nos últimos dias. Consola saber que pôde receber a unção dos enfermos e que esteve acompanhado até o final, rezando. Me apoio em cada um, em vossa piedade, em vossos afazeres, em vosso apostolado e no oferecimento do que vos custe mais nesses momentos. Vos quer, vos abraça e vos abençoa com muito carinho o vosso Padre Fernando. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, cremos que vosso Filho morreu e ressuscitou por nós. Concedei que por este mistério nosso irmão Alfredo, adormecido em Cristo, por ele ressuscite para a alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Leitura do livro da sabedoria. A vida dos justos está nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos, parecem ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça, e sua partida do meio de nós uma destruição. Mas eles estão em paz. Aos olhos dos homens, parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de imortalidade. Tendo sofrido leves correções, serão cumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Provou-os como se prova o ouro no fogo, e aceitou-os como ofertas de holocausto. No dia do seu julgamento, hão de brilhar, correndo como centelhas no meio da palha. Vão julgar as nações, dominar os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que perseveram no amor ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para seus eleitos. Palavra do Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra de seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim. Mas a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois esta ressuscitarei no último dia. Que o Alfredo Cantelli, esse querido irmão nosso pelo qual oferecemos a Deus a missa de hoje, em sufrágio pela sua alma, faz 60 anos que chegou ao Brasil. Pouco depois, semanas depois, meses depois, fomos chegando também naquele mesmo ano, 1961, alguns leigos e sacerdotes. São José Maria, o fundador do Opus Dei, que tinha tanto carinho por esta terra, quis enviar um reforço para dar um forte impulso ao trabalho do Opus Dei a serviço da Igreja aqui no Brasil. Os que acompanhamos esse desenvolvimento da obra a partir do zero, praticamente, em momento em que nesta terra não havia nenhum homem que pertencesse ao Opus Dei, porque durante estes 60 anos acompanhamos esse desenvolvimento, damos graças a Deus. E damos muitas graças a Deus por aqueles que foram os primeiros, os fundamentos. Olhando para trás, 60 anos, me veio ao pensamento, agora lembrando o Alfredo Cantelli, uma palavra: fidelidade. Vocês sabem que esta palavra é a chave de ouro que Jesus utiliza para abrir as portas do céu. Na parábola dos talentos, Jesus, simbolizando Deus por um homem que confiou seus bens a uns servos para que os administrassem bem, quando no final chega a prestação de contas e eles lhe apresentam um resultado cheio de fruto, o Senhor diz: muito bem, servidor bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Eu, e creio que todos os que o conhecemos, temos a certeza moral de que na madrugada do dia 8, domingo passado, quando Alfredo deixou, a alma do Alfredo deixou este mundo, temos a certeza que Deus o acolheu com estas palavras: servidor bom e fiel. Veio-me ao pensamento uma imagem que São José Maria colocou no livro Caminho. Não queira ser como aquele catavento dourado que está no alto do edifício. Por muito que brilhe e por alto que esteja, ele não serve para a solidez da obra. Procura ser, diz mais ou menos, não lembro de cor, procura ser como aquela pedra forte que está nas fundações, que serve de alicerce.
por ti não desabará a casa. Ao pensar no Alfredo, que esteve sempre trabalhando para fazer o Opus Dei nesta terra, em que se apoiou tudo pôde se apoiar nele, eu acho que essa imagem da rocha, da pedra de alicerce, serve muito bem para definir uma vida. Não se exibiu, nunca quis brilhar, não aparecia, mas todas as coisas, todos os apostolados, todas as iniciativas com que se foi desenvolvendo esse trabalho de Deus, o trabalho do Opus Dei a serviço da Igreja Santa, tiveram Alfredo como uma pedra de alicerce em que era possível se apoiar. Ao mesmo tempo me veio ao pensamento aquela última, quase última, não, penúltima comparação, parábola que Jesus disse no domingo de Ramos, quando ia começar a paixão, falando de si mesmo, falando da sua morte na cruz. Se o grão de trigo não se enterra e morre, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. E depois Jesus diz, aquele que souber perder, esquecer a sua vida, se esquecer de si mesmo, a encontrará. E aquele que quiser guardar a sua vida como um egoísta, a perderá. Eu acho que o Alfredo foi assim. Soube prescindir de si mesmo, se esquecer totalmente de si mesmo. Ser como um grão de trigo que se enterra para dar fruto. Uma vida que foi toda ela um sim a Deus e um não ao egoísmo, um não a si mesmo. E graças a isto, a obra floresceu. Não foi obra de nós, dos homens, foi obra de Deus. No Brasil, de uma maneira maravilhosa, como em poucos países, de tal maneira que quando o fundador, o santo fundador, São José Maria, em 1974 veio ao Brasil, ficou encantado. Esse Brasil, que ele dizia que me tocou o coração, o amava, rezava muito por nós. E tanta coisa que Deus Nosso Senhor vai suscitando, fazendo frutificar nessa boa terra brasileira, teve, repito, como semente, como fundamento, o Alfredo Cantelli. Nós agradecemos a Deus ter tido como irmão nosso esse homem. E pedimos a Deus que nos ajude a imitá-lo. Eu queria lembrar no final desta homilia algo que define muito bem a alma desse nosso irmão Alfredo. Ele teve uma doença que o fez sofrer durante anos e que terminou com uma falência total de rins agora, quando faleceu. Estavam acompanhando sempre, estiveram com ele, não era uma doença contagiosa, sempre estiveram acompanhando irmãos seus, pessoas que moravam no seu centro. E o que esteve com ele nos últimos momentos escreveu e relatou o seguinte, que eu prefiro ler para não deturpar. Ele tinha perdido a consciência. Recebeu pela segunda vez a unção dos enfermos, que a Igreja permite dar em cada pico de agravamento de uma doença. E aí a graça de Deus fez com que ele ficasse lúcido. Ele que estava como que já um pouco fora deste mundo. Ficou lúcido e pediu ao que o acompanhava, fulano,
me ajuda a morrer bem. Que bonito isso. Me ajuda a morrer bem. E então o que o acompanhava intensificou o que já estava fazendo. Rezar em voz alta, dizer ejaculatórias. Começou a dizer, para que o Alfredo repetisse, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. E o Alfredo diz, eu prefiro dizer aquela oração do nosso Padre São José Maria. Senhor meu Deus, em vossas mãos, e começou a dizer, lúcido, em vossas mãos abandono o passado, o presente e o futuro, o pequeno e o grande, o temporal e o eterno. Aí o acompanhante lhe disse, Alfredo, você estará contente porque pode chegar a Deus com tantas obras, com tantas coisas nas mãos. E ele respondeu, e foram suas últimas palavras, isso não vale nada. O que preciso é da misericórdia de Deus. E essa misericórdia a Deus não falta. E não falou mais nada. Nos primeiros minutos do domingo, dia 8, Deus o chamou. Nós agradecemos a Deus. Ao mesmo tempo agradecemos a Deus esta alma que esteve junto de nós, com quem trabalhamos tantos anos. E ao mesmo tempo sentimos a obrigação de rezar, porque é um dever de oferecer sufrágios, de oferecer missas, de oferecer terços, de oferecer orações por essa alma que merece tanto. Nós ouvimos Jesus que diz que aquele que crê nele não morrerá para sempre, não morrerá jamais. Isso dizia Jesus a Marta antes da ressurreição de Lázaro. E eu penso que Deus fez que a vida do Alfredo não só não morra, porque estará no céu, por bondade e misericórdia de Deus, mas porque se fez vida, como o grão de trigo que morre e se faz vida no fruto que produz, ele se fez vida, na vida e na vocação de muitos, de uma porção de gente que está aqui mesmo, e a maioria daqueles que tiveram Alfredo como diretor, que tiveram Alfredo como aconselhador, que tiveram Alfredo como amigo, como apóstolo, como guia. A alma do Alfredo que se entregou a tantas almas continua vivendo e continuará vivendo nelas também, porque nós lhe pedimos que, junto de Deus, continue a trabalhar, a interceder por nós. Pedimos finalmente à Virgem Fiel que nos ajude a imitá-lo nesta terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, irmãs, imploremos a salvação dos vivos e dos falecidos, a Deus Pai Todo-Poderoso, que ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo. Para que seja associado eternamente à companhia dos santos e encontre a felicidade completa em vossa casa, rezemos ao Senhor.
para que nosso irmão Alfredo, como esperou em Cristo aqui na terra, possa também ressuscitar com ele, rezemos ao Senhor. Para que saibam encontrar na fé e na esperança conforto em seu sofrimento. Rezemos ao Senhor. Pelas almas dos nossos familiares já falecidos e também pelos dos membros do Opus Dei, dos seus cooperadores, amigos e benfeitores defuntos, para que Deus lhes conceda a eterna bem-aventurança, rezemos ao Senhor. Para que sejam congregados na glória eterna todos os que se reuniram nesta celebração, com fé e piedade, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai nossa prece. Ó Deus, seja nossa oração proveitosa aos vossos filhos e filhas, para que, purificados de todos os pecados, participem da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus de clemência, acolhei as oferendas que vos apresentamos, implorando a salvação do vosso servo Alfredo, e porque jamais duvidou da bondade do Salvador, encontre em vosso Filho um juiz compassivo, que vive e reina para sempre.
O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. E aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. Desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. E enquanto esperamos a realização de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que a ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade.
Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Feita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires, São José Maria e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Odilo, o nosso prelado Fernando, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos do vosso filho Alfredo, que chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição no dia em que ele ressuscitar os mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram dessa vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, quando enxugardes toda lágrima dos nossos olhos. Então, contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhantes a vós e cantaremos sem cessar os vossos louvores por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Peccata mundi,
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, nosso
Oremos. Ó Deus, o vosso Filho deixou-nos no sacramento do seu corpo, o alimento dos que partem desta vida. Concedei ao nosso irmão Alfredo, por este viático, chegar à mesa do Cristo na vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Em paz o Senhor vos acompanhe.